Capítulo 12. A Glória Efêmera, por Álvaro Mangino. Não sei como quebrei a perna, porque só me dei conta disso quando o avião parou abruptamente. Fiquei preso sob os assentos retorcidos, no amontoado de coisas da parte da frente. Roberto Canesse e Gustavo Cerbino me ajudam a sair e descubro que minha perna esquerda, do joelho para baixo, está totalmente solta, pendurada, como se não fosse minha. Com a adrenalina do choque, eu não tinha sentido dor alguma. A euforia de estar vivo logo se desfez e entrei em pânico. Então Roberto e Gustavo me tiram dali como podem, me apoiando nos ombros, enquanto outros passam ao nosso lado, parecendo grogues. Roberto me pôs sentado no chão, bem perto de onde o avião tinha se partido, e pediu que não olhasse para suas mãos, mas observar o entorno era ainda pior. Por isso, me concentrei nos olhos dele e nunca mais esqueci sua expressão. Levantou minha calça até o joelho e foi tateando o osso. Encontrou o lugar exato da fratura, abaixou um pouco a cabeça para escutar e, com um movimento firme, colocou a perna no lugar. Dei um grito e ele me disse: "Pronto, vamos deixar assim." A perna estava no lugar e até hoje consigo caminhar bem, graças a ele. Amarrou com força um pedaço de camisa no local onde o osso estava quebrado, para que não se movesse, e terminou. Fiquei assim durante as primeiras horas, até que começou a nevar e me arrastei para a parte do fundo do avião. A partir daí, toda a minha odisseia na montanha esteve marcada por esse fato. Eu tive de viver me arrastando. Para isso, usei um sistema muito simples. Punha a perna quebrada esticada sobre uma almofadazinha dos assentos e me arrastava impulsionado pela perna sadia e as duas mãos, como um cachorro inválido sem uma das patas. Arrastei-me durante os 71 dias na mesma posição, com a perna quebrada esticada. No 45º dia, o osso já tinha se soldado e tentei dar alguns passos, fazendo um esforço descomunal, mas não consegui. Depois de tanto tempo sem caminhar, com uma alimentação mínima, o músculo havia se atrofiado demais e foi melhor continuar me arrastando até o final. Essa foi a minha realidade nos Andes. Eu via tudo no nível do chão, que era o espaço onde eu circulava. A perna soldou um pouco torta e o joelho ficou um pouco mais grosso do que o da outra perna. Tenho de usar uma palmilha no sapato porque a perna ficou mais curta e disforme. Mas faço tudo o que preciso fazer. Isso não é algo que doa ou atrapalhe. Às vezes, quando há muita umidade, chega a incomodar. Nesses dias, inevitavelmente, me lembro da montanha. Depois de regressar à civilização, consultei vários ortopedistas para ver se havia algo a fazer. "Melhor do que está? Impossível", disseram. E aquilo foi feito por Roberto, com as mãos, sentado na fuselagem, abaixando a cabeça para ouvir o estado dos ossos que se encaixavam. Diante da magnitude do desastre, desde a primeira manhã na montanha, em 14 de outubro, entendi algo muito simples. Eu não podia depender dos outros, porque todos tinham emergências demais a resolver para ficar carregando um inválido nas costas. Minha atitude de preservar a autonomia podia, inclusive, provocar o efeito contrário, pois às vezes se tornava incômoda. Para sair da fuselagem, eu demorava muito mais que o restante, impedindo que o de trás passasse. Para que não pisassem na minha perna quebrada, uma vez tive de dormir em cima, nas redes penduradas, onde estavam os 2 feridos mais graves. Mas embora ali eu sentisse menos dor, pois ninguém me apertava, o frio era insuportável, de 10 a 15 graus a menos que embaixo, onde havia o calor dos corpos, apertados uns contra os outros. Nas redes, com os feridos, era muito difícil se abraçar, porque isso os machucava, e o metal congelado do teto do avião ficava perto demais, quase tocando o nariz, e o frio penetrava por todos os buracos. A decisão de comer carne humana foi a mais difícil que tomei em toda a minha vida. Como eu não conseguia comer, no primeiro dia em que a carne foi cortada, eu quis me solidarizar com os que comiam, e saí da fuselagem me arrastando, como se dissesse: "Estou com vocês, rapazes, mesmo que não consiga chegar até aí." Além disso, como não queria fazer menos só por estar impossibilitado, assumi um papel difícil. Eu era o cortador de carne do 2º escalão, para o qual chegavam os pedaços grandes que os 3 primos cortavam.
Junto com Gustavo e Roberto, eu os transformava em pequenas tiras e rações minúsculas, em que não restavam vestígios de terem pertencido a um corpo humano. Guardo comigo até hoje o pratinho em que fazia os cortes, encontrado por meu filho numa das viagens que fez à cordilheira. Com um pedaço de osso, eu tinha escrito o meu nome embaixo dele, Álvaro, como fazem os detentos na prisão quando não têm esperança de sair, e deixam seus nomes nas paredes como uma espécie de registro para a posteridade. Comíamos aquela ninharia e depois procurávamos algum osso, alguma coisa para passar o dia e nos alimentarmos um pouquinho mais. Era permitido recolher as sobras que não faziam parte do que se distribuía nas rações. No segundo escalão, nunca soubemos a quem pertencia o corpo que cortávamos. Além disso, como preferia mesmo não saber, se alguma vez eu soube, meu cérebro apagou tudo, pois eu esqueci, e prefiro que seja assim. Tive momentos muito difíceis ao longo da minha vida. Recomecei várias vezes. Com minha mulher, Margarita, morei no Brasil, 6 anos no Rio de Janeiro e depois 9 em Porto Alegre, enquanto parte dos meus filhos ficou no Uruguai. Mas esses altos e baixos nunca me abateram. Na verdade, nunca joguei a toalha, e isso é fruto dos Andes. Algum tempo atrás, um problema de saúde de um membro da minha família causou uma comoção, porque senti que o que mais amava na vida estava desmoronando. Tudo aquilo que me fizera voltar da montanha se estilhaçava e eu não sabia o motivo. E foi justamente isso que me levou de volta aos Andes. E na cordilheira encontramos algumas respostas que nos ajudaram a sair da situação. Por isso, sinto que minha vida é um grande desvio, que começa e termina na montanha. Apesar das dificuldades que conheci em toda a minha vida, sinto que estou em um momento de harmonia. Faço o que eu quero, dou palestras sobre a cordilheira, com uma particularidade. Faço isso depois de ter passado mais de 30 anos sem emitir uma palavra sobre o assunto. E essas palestras são gratificantes, porque acredito quando se diz que o passado é o que mais se modifica. Até hoje, já voltei 7 vezes à montanha, algumas delas com toda a minha família. Chorei muito lá em cima. Toda vez que vou, é diferente da anterior. Sei que de alguma maneira vou aos poucos encontrando um sentido para tudo o que vivi. E por isso sempre subi junto com pessoas especiais. Fui com o afilhado de Marcelo Pérez de Castilho, que hoje é meu afilhado. E junto com ele foi como voltar a me aproximar de Marcelo, porque de alguma forma ocupei o lugar que era dele, sem descartá-lo, mas assumi o posto. Como sempre fizemos na montanha, eu fui padrinho de seu afilhado. Eu assumi essa responsabilidade. Também subi com o filho da minha irmã mais nova, morta em um acidente de trânsito. Era muito pequeno quando ela faleceu. Fui com ele sozinho. Conversamos muito sobre sua mãe, os dois unidos por tragédias terríveis, que, sob certo ponto de vista, não tem solução. Chegamos a essa empatia tão profunda lá em cima, naquela paisagem imponente, como se encontrássemos na montanha um remédio para algo que não tem conserto. Mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos, a cordilheira representou para mim um trauma. Eu me fechei e não conseguia falar a respeito. Voltei da montanha antes dos outros, em 25 de dezembro de 1972. A maioria voltou no dia 28 de dezembro. Assim que cheguei a Montevidéu, tive de partir, pois não queria pensar nos Andes, e ali me deixavam louco com tantas perguntas. Foi muito difícil superar essa primeira etapa, quando era acossado dia e noite pela vergonha e pelo retraimento pelo que havia feito. Era uma sensação totalmente ambivalente, pois se por um lado eu acreditava que havíamos superado corretamente toda aquela tragédia vivida na cordilheira, fazendo o que tínhamos de fazer, por outro, sentia vergonha ao encarar a sociedade dos vivos, e esse sentimento era tão poderoso nos meus 19 anos que eu nem sequer me atrevia a olhar nos olhos das pessoas. Levei muito tempo para realizar a catarse de tudo o que havia sofrido, e acredito que errei durante muitos anos da minha vida, ao não encarar tudo o que aconteceu da maneira como encaro hoje. Oxalá tivesse feito isso antes, mas isso é o momento. Cada um precisou do seu próprio tempo para processar aquele fato. O meu foi longo demais e muito doloroso. Creio que a passagem da sociedade da neve para a civilização deveria ter sido mais lenta, paulatina, para que as emoções pudessem se adaptar com as lembranças sendo acomodadas. E isso eu não pude e não soube fazer. E talvez muitos dos que me cercavam
não compreendessem bem o que estava ocorrendo. E como lhes faltava a informação que eu possuía e não transmitia, não tinham como me ajudar de forma apropriada. Por isso, eu só queria me fechar no quarto, apagar a luz e não ver ninguém. Só me sentia bem com o grupo de sobreviventes, pois falávamos a mesma linguagem emocional. Coisas semelhantes acontecem com muita gente que se interessa pela história e me pergunta sobre o que vivenciamos. Falta-lhes força para processar as tragédias que todos carregamos nas costas. Sentem-se isolados, achando que ninguém será capaz de entender a base de seu sofrimento. Por isso vibram quando me ouvem, não pelo que digo, mas pelo que estão sentindo. Quando desci da montanha, eu deveria ter ficado em Santiago do Chile, com a maioria, que voltou em 28 de dezembro, 4 dias depois de mim, para a entrevista coletiva no ginásio. Porém não compareci. Esses 4 dias de aclimatação em conjunto foram fundamentais, mas eu me isolei de algo que era de todos, e não senti aquela vibração no ginásio do colégio Stella Maris Christian Brothers, durante a entrevista coletiva, na qual de alguma forma expressou-se o que nos tinha acontecido. Nós nos justificamos? Não sei, mas eu não vivi aquele momento. E mesmo que me contem, o efeito em minha mente e no meu coração é diferente, pois não senti aquela ovação generalizada, que era uma forma de dizerem que tínhamos feito a coisa certa, que estávamos perdoados. Quando chegamos a Santiago, em 23 de dezembro, fui acometido de uma urgência inexplicável de partir. Nossas mentes não estavam organizadas, não havia agendas, planos ou estratégias. Nem sequer fiquei sabendo que o grupo de sobreviventes tinha sido hospedado no Hotel Sheraton, onde havia muita alegria e até certa euforia. Eu estava no hotel errado, o Carreira, com as famílias dos mortos. Ou seja, estava no meio da mais profunda tristeza. Vamos embora daqui! Eu dizia a meus pais e à minha namorada, a Margarita, pois a situação era insuportável. Nunca imaginei que o restante do grupo ficaria para passar o Natal em Santiago, para realizar uma descida mais parcimoniosa na sociedade dos vivos. Eu ainda vivia sob a lógica de um acidente, que justamente não tem lógica nenhuma. Esse processo pelo qual não passei é como a perna que eu não tinha na montanha. Por isso a minha história é manca, aleijada desde o começo. Mas apesar de tudo, sei muito bem que não se deve olhar só para trás. É preciso olhar para dentro. E se minha história é manca, é por algum motivo, e deve servir para alguma coisa. Cada um viveu e sobreviveu à montanha ao seu modo. Eu me apeguei às coisas que amava, que estavam no Uruguai. Em primeiro lugar, minha namorada, Margarita. Assim como falávamos de comida, porque era como dizer que queríamos voltar a comer, ou de empreendimentos conjuntos, que era como dizer que queríamos continuar juntos, pois não nos imaginávamos vivendo separados, eu pensava nela porque queria voltar a vê-la, como queria voltar a ver minha mãe. Pensava em minha namorada e falava com ela todos os dias. Não sei porquê, mas na véspera da viagem, eu e a minha namorada tínhamos trocado as nossas correntinhas. Ela tinha ficado com a minha, que trazia uma medalha, e eu com a dela, com um crucifixo de prata pendurado. Nunca tínhamos feito isso antes. Por que fizemos? Existem e sempre existiram 2 possibilidades. Coisa de criança ou o elemento a que me apegaria para viver os dias que viriam. Todas as noites, em meio ao sono rarefeito que conseguíamos ter na montanha, eu me apegava àquele crucifixo e falava com ela. Pedia que não ficasse preocupada. Dizia que por enquanto estava tudo bem. E essa sintonia e essa crença de que conseguia falar com ela, por intermédio daquele símbolo, foram cruciais para mim, a ponto de sempre agradecer a ela por estar vivo, pois foi a pessoa que me deu a força necessária para lutar e sobreviver. O próprio episódio inacreditável da avalanche ocorreu justamente no momento em que eu falava com ela, segurando o crucifixo, contando que estávamos mal, mas que ela devia ficar contente, pois poderíamos estar pior. E se o pior que nos acontecera tinha sido a primeira noite do acidente, a avalanche foi muito pior. O deslizamento aconteceu num dia cinzento, em que eu tinha decidido dormir nas redes com os 2 feridos graves. Entramos mais cedo na fuselagem, porque fazia frio demais e estava nublado. O estado de ânimo geral era baixo. Rezamos o rosário, mas em seguida ficamos todos quietos. Não houve as histórias interessantes e divertidas de Pancho, não houve os casos de Carlitos, nem os projetos de Javier, nem ouvimos as fantasias de Nando de como escapar daquela armadilha. Como se alguma coisa estivesse se preparando, como se aquela definição tão sinistra sobre quem sobreviveria ou não aquela noite estivesse em gestação.
Todos estavam sonolentos, pois era muito difícil dormir de verdade na fuselagem. De repente, senti um tremor e em seguida uma trepidação e uma luminosidade súbita e arrepiante, quando aquela massa imensa de neve entrou pela parte de trás, onde havíamos construído uma espécie de muro. Quando a avalanche chegou, todas as valizes e a porta de emergência que tínhamos fixado ali, além da própria neve, deslocaram-se e comprimiram os que estavam deitados na rede, de tal forma que ficamos impedidos de nos mexer e de descer. Ficamos aprisionados por aquela massa de neve e objetos, que só não nos soterrou porque estávamos num nível mais alto. Quando olhei para baixo, espantado, não se via praticamente nada, mas na penumbra eu distingui aquele manto de neve que cobriu o avião em mais de 1 metro de altura, e que pensei então não deixara ninguém mais com vida. Nessa hora tentei descer da rede de qualquer jeito. O Basco e o Arturo estavam bem piores que eu, e não conseguiram nem mesmo se mexer. Eu estava mal, a perna continuava a doer muito, mas conseguia me mover. Então tentei várias vezes me soltar para descer, ajudado por Basco e Arturo, que me empurravam, mas não conseguimos. Eu fazia força para descer, porém era como estar esmagado sob uma laje de concreto. Nós 3, então, esticamos nossas cabeças para fora das redes para tentar enxergar o que acontecia embaixo. Arturo e Basco gritavam de terror, e eu não encontrava voz para chamar meus amigos soterrados. Nesse momento, vejo Roy saindo debaixo da neve e começando a cavar buracos furiosamente para resgatar os que estavam sendo asfixiados. Era uma cena tão enlouquecedora que para mim sempre foi muito difícil reconstituí-la, pois me sentia mal e me fazia questionar o sentido da vida. Ao mesmo tempo, sei que esse episódio nos deixou ainda com mais raiva, com mais ímpeto e com uma certeza. Se sobrevivemos a algo tão terrível como isso, temos de escapar daqui de qualquer maneira. Alguns instantes depois, começaram a surgir 2 buracos, aqueles fantasmas pálidos, cobertos de neve, mas sabíamos que alguns não estavam saindo. Poucos minutos mais tarde, tivemos a segunda das 3 listas que toda essa tragédia gerou: os sobreviventes do acidente, os dessa noite e a lista final. Mais adiante, Roberto teve de tomar a terrível decisão, que foi de uma valentia sublime, de usar um dos corpos que haviam morrido ali dentro para podermos sobreviver durante os 3 dias em que permanecemos enterrados vivos. Quando a expedição final, em que havíamos apostado todas as nossas fichas, partiu, iniciaram-se os 10 dias mais tristes da minha vida. Nessa ocasião, eu estava pesando 49 quilos e não me restavam muitos dias de vida. Cada 24 horas que passavam, eu perdi uma parte de pouco de vida que me restava. O grupo ficou mais silencioso. Havia um plano alternativo que seria executado pelos primos Gustavo e Tintim, mas para mim, considerando o meu estado físico e mental, a expedição de Nando e Roberto era a última aposta. Não perdi a fé, mas a cada minuto me aferrava mais ao crucifixo de Margarita. Por isso, ao ouvir a notícia de que Nando e Roberto tinham chegado, e depois ver os helicópteros, é a história do homem condenado a quem se oferece uma última oportunidade. Naquela manhã, nos deram a chance de nos redimirmos. Não sei como subi no primeiro helicóptero, abatido como estava. Devo ter avançado até muito perto de onde ele tentava pousar. Rastejei um pouquinho e consegui chegar àquele onde Nando estava, do qual apareceu o braço de um médico que me puxou. Nando estava na frente. Nos abraçamos com força e logo em seguida subiu Daniel Fernandes e partimos. Começamos a voar em círculos, até que por fim, uma corrente ascendente impeliu o helicóptero para que pudesse descer a montanha. Do outro lado, a viagem foi diferente. A fuselagem desapareceu e só então relaxei o corpo e a mente, e comecei a ter alguns lampejos do que tinha se passado, de tudo o que havíamos visto e sofrido. Era como um cometa voando no firmamento, trazendo atrás de si uma longa cauda, a minha vida na montanha. Só quando chegamos a Los Maitenes é que tivemos plena consciência de que estávamos salvos. Há uma fotografia tirada de nós nessa ocasião, em que estamos com Coach sob uma árvore, um frondoso maitém. Foi um momento de glória depois de todo aquele sofrimento. Uma glória efêmera, é verdade. Por isso procurei com muito afinco esse lugar, com todos os seus detalhes, só para confirmar que aquilo tinha sido real. Afinal, a glória existe, mesmo que seja breve e espasmódica. 1 hora depois de chegar ao Hospital San Juan de Dios, em São Fernando, minha mãe apareceu, e depois chegou Margarita, seguida de papai.
Margarita foi a primeira pessoa a quem contei o que tínhamos feito. Não contei nada para a mamãe. No caso dela, apenas nos abraçamos e choramos, até que fiquei exausto. Minha mãe, que ainda vive, era uma das que acreditavam que eu estava vivo. Papai, que morreu ainda moço, era piloto civil, conhecia aviões, sabia sobre acidentes e dizia que era impossível que estivéssemos vivos. Os 3 tinham viajado a Santiago do Chile sem a confirmação de que eu estava na lista. A irmã de Margarita é casada com o irmão de Marcelo Pérez de Castilho. Margarita chegou à casa onde estava toda a família em 22 de dezembro, em Montevidéu, e percebeu a comoção. Não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas desconfiou que fosse algo importante, embora não quisessem lhe contar. Ao final, ficou sabendo que Nando e Roberto tinham aparecido. Telefonou então para os meus pais e disse: "Não sei se vocês vão ou não vão, mas eu estou viajando para o Chile." Em nenhum momento se interessou em ver a lista. Ela iria de qualquer maneira. Meu pai replicou que ela deveria esperar, que preferia aguardar um pouco para saber mais alguma coisa. Mas Margarita acrescentou: "Eu vou buscá-lo." Meu pai então ligou para a Força Aérea e perguntou: "Vocês acham que eu devo ir?" "Creio que seria bom que o senhor fosse", responderam. Eles tinham a informação de quem estava e quem não estava na lista, mas nada confirmado. E no caso das pessoas confirmadas, se alguém perguntasse, eles sinalizavam com uma espécie de luz verde para que fossem, numa tentativa de evitar que os outros viajassem. Foram então os 3 de avião, junto com Laure, namorada de Roberto Canessa, e com Rosina, namorada de Gustavo Nicoliti, que pensava que ele estava vivo. Laure e Rosina achavam que Margarita estava louca, pois ia ao meu encontro sem saber se eu estava ou não na lista. Foi tamanha a coincidência que, ao embarcarem, Carlos Paes Vilaró, pai de Carlitos, começou a ler a lista dos sobreviventes na Rádio Carve, em Santiago. Quando Margarita embarcou e a porta do avião foi fechada, já haviam lido metade da lista, e eu não estava entre os nomes. Mas ela não se importou de deixar de ouvir a outra metade, que todos só ficaram sabendo ao aterrissar em Santiago, pois não havia rádio no voo. Quando chegaram, foram com o irmão de Javier Metol até o destacamento do Serviço Aéreo de Resgate, para ler o restante da lista. Os 7 que faltavam. Primeiro entrou meu pai. Paes Vilaró passou-lhe a lista, e papai deu o grito mais estridente de sua vida: "Ele está vivo!" Eu era o número 11 do total de 16. Os 3 se abraçaram e choraram durante um tempo que não sabem mensurar, e logo saíram ao meu encontro no Hospital de São Fernando. Quando contei a Margarita que tínhamos comido os cadáveres, ela ficou totalmente chocada. Não conseguia acreditar no que ouvia. Tinha 18 anos, um a menos que eu. Depois contei a papai, e para ele também foi um choque, como denunciou a expressão de seu rosto. Por isso é que acho que a felicidade é efêmera, pois no primeiro instante já se abriu essa fenda, quando eu só precisava de compreensão. No Chile, as perguntas iam direto ao ponto mais doloroso. O que vocês comeram? Como viveram? Como são esses líquens? Esses fungos e esses pássaros que se caçavam a pedradas, que voam a 4.000 metros e ninguém conhece? Foi difícil isolar-se e não contar nada, falando de modo evasivo, porque a notícia começou a circular muito antes de nos manifestarmos. Havia imagens do resgate, dos helicópteros. Era impossível esconder uma coisa tão evidente. Não havia pássaros, nem energia para caçá-los a pedradas, assim como não havia líquens nem fungos. Na verdade, só havia corpos mortos. Porque eu não fui à entrevista coletiva e me escondi em Punta do Leste e não quis aparecer? Naquele momento, eu achava que havia coisas íntimas demais, muito nossas. Tanto que, quando Pierce Paul Reed foi me entrevistar para o livro Sobreviventes, eu não quis contar muita coisa. Realmente não tinha a menor vontade de relatar nada do que tínhamos passado lá em cima. Por isso, permaneci em Punta del Leste durante aqueles primeiros dias, isolado de tudo o que estava acontecendo. Tentei fazer a minha catarse sozinho, com quem amava e com quem me sentia bem. Durante muitos anos não falei sobre o assunto, nem sequer em casa, salvo em raras ocasiões. De repente, num domingo, na sobremesa, eu contava algum episódio, por alto, sem muitos detalhes. Um relato conciso, sem cores nem contexto. Depois, com o passar dos anos, fui acrescentando elementos. Minha família sempre me ouviu, antes e depois. Por que sobrevivi sem uma perna em um lugar impossível? Para que aquilo aconteceu da forma como aconteceu? Hoje vivo tentando dar respostas a essas 2 perguntas que me acompanham e me acompanharão pelo resto da vida.
O mais curioso de tudo é que a resposta, a definitiva, está sempre um pouco mais além. Quando acho que estou chegando perto, ela se afasta. Álvaro Mangino nasceu em 1953. Teve diversas empresas nas quais privilegiou mais as pessoas do que o lucro. Tem um olhar transparente em que é impossível imaginar qualquer mentira. Sua casa fica nas cercanias de Montevidéu, num bairro simples, despretensioso. Leva no pescoço a correntinha com um crucifixo de prata que estava com ele na montanha. Quando fala das complicações de saúde pelas quais passou um de seus filhos, seu rosto se fecha. Ele está sofrendo, mas logo se ilumina. Da sala principal da casa, percebe que alguém chegou. Álvaro se transforma, num átimo de segundo, quando sua mulher, Margarita, abre a porta.